Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. É um prazer estar com vocês aqui no início dos nossos trabalhos. Hoje nós começaremos o capítulo 1, não é? E eu recomendo fortemente que, após assistir aos vídeos, você retome o material que está no NetAcad, faça uma leitura atenta, faça os exercícios indicados e, caso encontre dúvidas, encaminhe para o professor por e-mail ou aproveite os momentos de encontro online para tirar essas dúvidas, ok? Não deixe o conteúdo acumular, é muita matéria que a gente tem para ultrapassar, então é importante você reservar, mais uma vez, aquele tempinho semanal para o seu estudo, ok? Então, hoje nós começamos o capítulo 1, que trata especificamente dos computadores, né? Das peças dos computadores e dos processos de montagem e de desmontagem. Especificamente, o capítulo 1 do NetAcad trata dos equipamentos desktop, aqueles equipamentos de mesa, né? Notebooks e dispositivos móveis serão tratados mais adiante em outro capítulo, ok? Então, por definição, o que é um computador? Não é a definição de dicionário. É uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Tá? Então, em linhas gerais, isto é um computador. E do que ele é constituído? Né? Na verdade, um computador ele é constituído de dispositivos de entrada, e aqui a gente pode colocar como exemplos um teclado, podemos colocar um mouse, né? Uma tela sensível ao toque. Esses são dispositivos de entrada. O computador também pode ter dispositivos de saída, no caso aqui representado por output devices, né? Dispositivos de saída, por exemplo, caixa de som, por exemplo, impressora, né? É tudo aquilo que é processado dentro do computador e é levado para um dispositivo externo. Essa mescla, né, de dispositivos de entrada e de dispositivos de saída são tratados especificamente, conforme a gente viu lá na definição, de componentes internos. Né? Esses componentes internos fazem o processamento desta informação, tratam essa informação de entrada e aí entregam para o usuário em um dos dispositivos de saída. A grosso modo, um computador é uma caixa preta que recebe informações através de um determinado tipo de dispositivo, trabalha essas informações e devolve para o usuário informações num formato diferente. Tá? A gente fala de devices, né? Devices são dispositivos, ok? Então eu tenho dispositivos de entrada, dispositivos de saída e componentes internos que vão fazer todo o tratamento desta informação. Ok? Tudo isso junto produz um computador como aquele que a gente viu lá na definição do dicionário. Bom, dentro do nosso computador, a gente já viu que ele faz aí uma série de processamentos, né? Faz uma série de transformações nesses dados. Mas tudo isso é feito à base de eletricidade. Então, todos os componentes dentro do computador precisam de eletricidade para poder funcionar. O que é importante, né? Que a gente tenha muito cuidado ao manusear esses equipamentos, porque se você for trabalhar com equipamento energizado, ou seja, com ele ligado à tomada, pode ser que você sofra alguma descarga elétrica não desejável, que a gente chama de choque, né? Então, toda vez que você for trabalhar em um equipamento que ele estiver conectado à rede elétrica, o cuidado é máximo. Né? Na maior parte das vezes você vai ter apenas um choque, vai sofrer algum problema nesse sentido. Mas pode ser que, dependendo do equipamento em que você esteja trabalhando, por exemplo, uma impressora, pode ser que essa descarga elétrica ela seja de alta voltagem, né? O que vai te trazer um grave problema de saúde. Tá bom? Além disso, né, os equipamentos elétricos eles possuem especificações.
Tá? Essas especificações determinam propriedades de cada um desses dispositivos. Eu acho que você já viu um notebook, né? Notebooks têm carregadores, têm fontes de alimentação que precisam ser ligadas à rede elétrica. Você vai perceber ao longo do curso que cada computador, cada fabricante tem o seu carregador. Cada fabricante tem a sua fonte de alimentação. Associe esta mesma ideia aos carregadores de celular, né? Muitas vezes você já comprou celulares diferentes e ficou com os carregadores dentro de uma gaveta, né? Porque o conector de um não encaixava no outro, não carregava, enfim. Para computadores, a mesma coisa, ok? Então, requisitos de energia precisam ser seguidos sempre, tá? Então, quando você vai ligar um computador à rede elétrica, você precisa verificar se essa tomada é 110 ou se ela é 220. E aí fazer o ajuste necessário no seu equipamento. Tá? Existe uma especificação técnica que a gente chama de aterramento. Tá bom? Ser aterrado significa ter uma instalação elétrica adequada de 3 pinos, igualzinho a essa que você tem na sua casa, desse padrão novo, né? Padrão ABNT, para que o seu equipamento fique protegido contra descargas elétricas. E não só o equipamento, né? O usuário também. Tá bom? É fundamental que a instalação elétrica da sua casa, que a instalação elétrica do seu cliente, aquela empresa que você vai prestar suporte, é fundamental que ela tenha o fornecimento de rede elétrica estabilizado, para que você não tenha nenhum problema de funcionalidade do equipamento. Ao longo do curso a gente vai falar muito dessa peça aqui, né? Essa peça aqui que eu estou circundando é uma fonte de alimentação. Fontes de alimentação trabalham energizadas. Ó. Aqui nesse cantinho aqui, né? Onde eu estou apontando aqui, entra o cabo de alimentação. Então, se você for trabalhar na máquina e ela estiver energizada, você pode sofrer aquela descarga elétrica que eu comentei. Então, o ideal é que você remova o cabo de força deste encaixe para poder trabalhar na máquina. Tá ok? Lembrando sempre que instalações elétricas modernas, né, já possuem o aterramento por padrão. As prefeituras não autorizam o ABITSE, né, que é a licença de moradia para os prédios novos, se eles não tiverem aterramento. Mas o grande problema é que as nossas construções são antigas, né? Pelo fato de serem antigas, a gente talvez não encontre o aterramento da forma como deveria encontrar. Ok? Então, prosseguindo aqui, além desse cuidado que você precisa ter com a energia elétrica que está no equipamento, existe uma outra força elétrica que a gente também precisa se preocupar. Tá? Essa outra força, ela é representada aqui no nosso caso, olha, por essa faísca que vocês estão vendo aqui, ó. Por essa faísca. A eletricidade estática é um fenômeno físico que surge quando você tem o esfregamento de dois corpos. Você já deve ter percebido isso, tá? Quando você está com blusa de lã e você puxa muito rapidamente a manga dessa blusa de lã, você ouve uns estalinhos. Ou em alguns casos até mais extremos, quando você vai cumprimentar alguém, você leva um choque, a pessoa também leva, tá? Ou você também já pode ter levado um choque na porta da geladeira, na porta do carro, né? Esses fenômenos físicos são chamados de ESD ou descarga eletrostática. A descarga eletrostática acontece porque um dos dois corpos possui uma energia acumulada maior do que o outro. E aí, quando eles se aproximam, ocorre a transferência dessa energia de forma muito rápida e a gente pode observar o barulhinho, né, o estalinho, e muitas vezes a gente observa a centelha, né, esse pontinho de luz que vai de um corpo para o outro. Andar sobre um tapete, andar muito de sapato numa superfície, por exemplo, de borracha, pode provocar um acúmulo de ESD. Tá?
Quando você ia à escola, que você tirava um copo do bebedouro, né? E saíam 2 copos juntos, e aí você ia descolar, esse grudar ali, né, essa ação de ficar grudadinha, foi provocada pelo acúmulo de eletricidade estática. O nosso corpo, né, o nosso corpo, ele tem uma sensibilidade de referência. Tá? Embora o valor possa ser alto, mas é um valor que nós não sentimos nada. Até 3.000 volts, tá? O nosso corpo praticamente não reage a essa eletricidade estática. É uma eletricidade estática com que a gente está acostumado. Acima de 3.000 volts, né, a gente já começa a perceber algum incômodo. Acima de 10.000 volts, tá? Acima de 10.000 volts, você já começa a ouvir o barulhinho, o estalinho, que é aquilo que eu falei para vocês. Ó. Acima de 10.000 volts, a gente já ouve esse estalo. O problema é que o computador, né, ele internamente, ele não pode receber essas descargas. Tá? Ele não pode trabalhar com esse tipo de tensão. Ele foi preparado para trabalhar com tensões baixinhas, na casa de 3 volts, 5 volts. Quando você usa, ou quando você encosta com o seu corpo com uma energia de 10.000 volts, esse equipamento pode ser danificado. Tá? Na verdade, acima de 30 ele já danifica. Tá bom? Acima de 30 volts. Ou seja, você precisa encontrar uma forma de eliminar ou de diminuir essa eletricidade estática que você adquiriu, que o seu corpo adquiriu. Tá? A ESD ela pode ser minimizada através de vários processos. Primeiro, né, manter todas as peças dentro das suas embalagens originais, ou seja, nos seus saquinhos antistáticos. Tá? Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso ao longo do curso. Né? Cada peça tem a sua embalagem. Então, retire da embalagem apenas quando você for fazer a instalação. Um outro processo de proteção é o que a gente chama de pulseira antistática, que todo técnico tem. Eu deixei até separadinho aqui numa pesquisa do Google. Pulseirinha antistática é esse produto aqui. Ó. Nada mais é do que um pedacinho de fio que você coloca no pulso, como se fosse um relógio, né? E essa outra pontinha, que é o que a gente chama de pontinha jacaré, ela é conectada na carcaça da máquina, olha, num ponto de aterramento, num ponto metálico. Então, quando você vai fazer uma manutenção técnica em vários equipamentos ou em um único equipamento, é extremamente recomendável que você utilize esse tipo de dispositivo. Ele é super baratinho, tá? Tá na faixa aí dos 10, 12 reais. Então vale a pena, se você está pensando em trabalhar tecnicamente com esse recurso, né? Comprar. Tá bom? E às vezes você compra 3 por 25, tem algumas promoções aí no mercado que você pode adquirir. Tá? Então a pulseira antistática é uma ferramenta para o técnico em computadores para evitar que a eletricidade estática do seu corpo, ou seja, até 3.000 volts, 10.000 volts, possa ser transferido para um equipamento interno ao computador. Além da pulseira, se você for trabalhar numa bancada, você também tem a possibilidade de trabalhar com o tapete, tá? Com uma esteira antistática. Esse tapete vai sobre a mesa e os componentes do computador ficam aqui em cima. Observe também que a gente tem uma garrinha aqui na ponta, né? Um fiozinho igualzinho à pulseira antistática. Isso aqui vai se conectar a um ponto metálico da sua instalação elétrica, da sua bancada, para poder eliminar a. Então, quando você trabalha com computadores, é extremamente recomendável que, para não ter problemas de eletricidade estática, ESD, você utilize uma pulseirinha antistática. Pessoal, acima de 10.000 volts, você já tem a sensação, tá, de faiscamento. Até 3.000 volts, seu corpo não sente muito. Porém, o computador, né, menos de 30 volts de eletricidade, já podem causar um problema mais grave. Tá? O pior é que esses problemas são não visíveis. Você vai manusear a peça sem ter os equipamentos de segurança, e aí quando você vai colocar na máquina, esse equipamento não funciona.
Tá bom? Então, eu espero que até aqui você tenha compreendido o que é eletricidade estática, quais são as ferramentas que a gente utiliza para prevenir, né? Feito isso, você tem aqui na sequência do NetAcad um exercicinho para você poder praticar. Tá? Esse exercicinho ele é um de arrastar caixinhas. Ele vai aparecer várias vezes no seu material de estudo. Então, por exemplo, olha, a caixinha da pulseirinha estática, você vai ler a característica e aí vai trazer a caixinha para cá. Por exemplo, ó, a pulseira estática deve ser anexada a você ao trabalhar. Então você traz aqui, ó, a caixinha para cá. Tá bom? Essa é a primeira tarefa que você deve fazer nesta semana. Pessoal, espero que até aqui tenha ficado tudo muito claro. Nos encontramos aqui a pouquinho no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.